Subiu para 24 o número de pessoas mortas nas chuvas deste final de semana, desde a madrugada de domingo no estado de São Paulo. A situação mais crítica é em Franco da Rocha, onde houve 8 mortes. Um levantamento do site UOL mostrou que o governo paulista, em 2021, gastou só 450 milhões dos 996 milhões à disposição para obras anti-enchente, ou seja, só 45%. Pior, em 2020 gastou só 18%, Mohamed. É lamentável que isso aconteça, mas a gente já falou aqui da questão das favelas. Na verdade, vamos falar de ocupação irregular, com finalidade de habitação. O Brasil vive uma crise enorme, a gente sabe disso. Os municípios não têm condições de suprir isso, nem os estados. E a gente sabe, por exemplo, a gente critica aqui, né, a Coab Santista, ninho de vagabundo para dar aqueles caras que trabalharam na eleição, tiveram 500 votos para vereador, mas tem que arrumar um empreguinho lá e o prefeito promete, né? Que ela não serve para nada. Então, o grande problema habitacional que as cidades têm acaba gerando isso. Só que gera e a gente tem que ter cuidado. A Bertioga dá um exemplo para a Baixada toda. Na Bertioga, cada vez que começa um núcleo de favela, a Polícia Ambiental vai lá e a Guarda Municipal e eles acabam com o núcleo. Você tem que acabar na primeira noite. Porque o cara levanta um barraco à noite, Paulo. É uma coisa impressionante. Vão lá e desmontam. Então não deixa começar. Porque se deixar começar, você não acaba mais. O grande problema desses locais todos, pode reparar que é tudo igual. Deixaram colocar barracos ou construir casas onde não podia. Área de risco. É área de risco, não pode. Tem uma turma ali naquela faixa do Monte Serra, inclusive, e é difícil você convencer as pessoas daquilo. O Justo, quando era prefeito, não sei por que cargas d'água, deu autorização de uso para aquelas pessoas por 50 anos, para colocar casa ali. As pessoas acham que elas são donas do terreno. E não são, a prefeitura deu a concessão, já não devia ter dado. Aquilo foi um erro do Justo, assim, absurdo. Mas ele deu. E hoje, aquelas casas que estão na encosta estão em situação de risco. Mas os caras não querem sair, porque eles acham que eles têm a propriedade do terreno. E não tem, eles só têm o direito de uso por tempo determinado. Então, infelizmente, o poder público, às vezes, por demagogia, a gente vê o que acontece em Cubatão. Nos bairros cota, eles começam onde não devia, aí daqui a pouco um vereador esperto vai lá e já puxa a luz, já puxa a água, diz, como eu sou amigo de vocês. Pronto, criou o bairro. Criou o bairro, não tira mais dali. Você lembra quando houve um projeto do governo do estado, no tempo do Serra, para tirar esse pessoal das encostas, são os bairros ali da Anchieta, subida da Serra, que eles nunca poderiam estar ali. Aquilo é uma bomba relógio que um dia explode. E foi o que aconteceu agora. Eu acho que o investimento, o problema da questão das enchentes é completamente diferente. Não é que eu estou defendendo, é que é a questão da gente entender o que é guerra política. Porque, por exemplo, o Márcio, o Caio estão falando o tempo todo disso. Vamos colocar bem claro, obra contra enchente é uma coisa. O lugar onde essas casas estavam é outra. Não podia deixar. E isso veio do Alckmin, depois passou pelo Márcio, agora com o Dória. Ninguém tira eles de lá. O Serra tentou. Ninguém deu continuidade depois. Você tem que tirar as pessoas dessas áreas. Basta ver o Guarujá. Aquela favela, antes as favelas do Guarujá, elas estavam ali em beira, em torno do túnel da Enseada. Hoje, você pega Morrinhos, já tem Morrinhos 1, 2, 3, 4, daqui a pouco vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque não para. O Estado não dá conta de moradia e as pessoas vão ocupando onde podem. Se você não para esse processo, atuando na hora em que surge, ou seja, o Estado estando presente, você não consegue fazer nada. Eu acho que não tem cidade que exemplifique mais irresponsabilidade de prefeito em relação... E aí a gente olha como foi o futuro dessas cidades. Campinas, para mim, é o maior exemplo do que é demagogia e falta de responsabilidade.
quando houve no ABC um movimento muito grande de retirada de favelas e de casas irregulares, de reintegração de posse, o prefeito de Campinas, que era do PT, mandou buscar todo mundo. E fez lá casas precárias, alojamentos para essas pessoas em volta de Campinas. Ele quis mostrar como ele era bonzinho. Na verdade, tinha uma coisa por trás disso. Levaram as pessoas e transferiram os títulos de eleitor delas. Então, ele levou 10 mil pessoas, eram pelo menos 5 mil eleitores para ele. Olha a mentalidade pequena, né? Sob esse argumento, PT, partido preocupado com o social, com o pobre e tal. Em menos de 5 anos, se formou um anel, porque quando você estabelece um benefício social, você também vai aumentar a demanda. As pessoas, olha, em Campinas a gente consegue ir, lá tem médico, tem auxílio de cesta básica e tal. Resultado, Campinas ultrapassou todas as cidades do estado, chegou a mais de 1 milhão de habitantes, por quê? Porque em torno de Campinas existe um anel de favelas, de habitações precárias. E Campinas hoje paga o preço, talvez uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo. Por quê? Por causa da irresponsabilidade de um cara que começou com fins eleitoreiros, e não foi finalidade social coisa nenhuma, e que acabou transformando Campinas, que não conseguiu se recuperar mais. Campinas hoje tem problemas crônicos de segurança por conta dessa demanda social. Santos passou por um processo um pouco parecido, mas que foi freado depois. Isso foi freado depois. Por que, por exemplo, todo mundo fala de São Caetano? São Caetano é a cidade que tem mais arrecadação, não é a cidade com maior arrecadação, mas é a cidade que tem a menor despesa do estado de São Paulo. Então o que faz? Sobra dinheiro. Como São Caetano não tem para onde crescer, São Caetano é a Mongaguá da Grande São Paulo. Né? Mongaguá está exprimida entre Praia Grande e Itanhaém, não tem para onde crescer. Mais de metade dela é área ambiental, então não tem. Por isso que às vezes eu brinco aqui. Se vamos acabar com o Mongaguá, passa metade para Itanhaém, metade para Praia Grande, economiza a Câmara de Vereadores, economiza prefeito, né? Vai ter menos roubalheira, com certeza. Não porque os outros são honestos nas duas pontas, mas porque pelo menos acaba com uma turma aqui, né? Uma quadrilha menos. Mas o problema de São Caetano, a vantagem de São Caetano, como ela não tem para onde crescer, ela fica daquele tamanho. É um núcleo urbano, ela não tem área rural, ela não tem área afastada, nada disso. São Caetano não tem onde gastar dinheiro, porque tudo que tinha fez, reformou todas as escolas, paga prolabore para a polícia, é uma cidade que chegou onde podia chegar. Então tudo que ela arrecada, agora, uma coisa que... Aí o que São Caetano faz? Começa a chegar morador de rua em São Caetano. Tem muito benefício, começa a chegar muito morador de rua. São Caetano era muito sacana. Eles faziam o quê? Botavam em combis ou micro-ônibus e mandavam para cá. No tempo do Beto, quando eu falo Beto, soube fazer zeladoria. O Beto botava também na viatura à noite, quando os caras despejavam aqui, no dia seguinte ele mandava de volta. Isso nenhum outro prefeito mais fez. O Beto tinha autoridade para fazer. É como eu falei, você tem que querer fazer zeladoria. Né? Hoje é mais difícil, eu concordo. Hoje qualquer um filma, olha a violência, estão levando. Mas na verdade foi o prefeito de lá que mandou descarregar aqui e a gente só está mandando de volta. Mas na verdade é porque São Caetano tem uma política de tolerância zero em relação a isso. Porque não quer aumentar a demanda. Foi o que Campinas fez, aumentou a demanda e agora arca com o preço. Então, Paulo, o problema das enchentes, o Dória, todo mundo sabe como é que ele governa. Ele usa o dinheiro para fazer, porque, gente, obra contra enchente está ligada em obra de saneamento, Paulo. São as obras da Sabesp. Drenagem, os piscinões, né? Drenagem e piscinões está ligado diretamente à atividade da Sabesp. Se você faz piscinão nada mais ele é subterrâneo, do que uma enorme caixa d'água que vai receber esse fluxo de água de chuva, não deixando encher lugar nenhum. Pode demorar um pouco, tal, mas abaixa rápido. Por quê? Porque tem para onde ir a água. Quando a água tem para onde ir, ela escoa rapidamente. E aí, nesses piscinões, essa água seria tratada. O projeto original era de espalhar piscinões pelo estado inteiro.
e fazer a conexão, porque não adianta só você fazer um piscinão e deixar lá. A jogada é, o piscinão recebe aquela água como uma caixa d'água, aquela caixa de transição. Quem tem casa sabe do que eu estou falando e quem mora em prédio. A caixa d'água fica lá em cima, mas você tem uma caixa d'água de transição embaixo que enche e ela é que com os motores puxa e manda para a caixa de cima. Esses piscinões funcionam como caixa de transição. Para quê? Para os reservatórios da Sabesp. Então eles recebem a água da chuva, lotam e aí um sistema de dutos vai levar tudo isso para os reservatórios. Impediria os reservatórios de baixarem tanto quanto a gente tem visto. O problema é que é um custo alto, uma obra que ninguém vai ver e nenhum governador quer gastar dinheiro com aquilo que ninguém vê. Só por isso que isso não saiu até hoje.